tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Lá no Novo Testamento. É o último capítulo do Evangelho de Mateus. Você achou aí na Bíblia? Eu vou ler para você a minha tradução aqui. Mateus 28, a partir do versículo 1. Diz assim a minha tradução. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Essa outra Maria era mãe de Tiago e José. A mãe de Jesus, mas não a mãe de Cristo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. E aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomada de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois lá eles me verão. Amém? Assente-se, por favor. A nossa vida, ela é toda construída em cima de expectativas. A nossa vida, ela é toda construída em cima daquilo que você espera. Uma pessoa que não espera coisas boas à sua frente é uma pessoa que deprime. É uma pessoa que está com uma expectativa ruim e isso vai adoecendo até a sua saúde. Vai adoecendo o seu comportamento, vai adoecendo as suas confissões, porque a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa com uma expectativa boa, a Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. O semblante da pessoa muda, as palavras dela mudam, ela fica mais leve, ela consegue construir, ela consegue avançar na vida. E eu digo algo para vocês, Deus trabalha em cima de expectativas também. Porque a expectativa é algo que nós nos apoiamos para ter um comportamento hoje. O que você espera amanhã molda o teu comportamento hoje. Nós estamos sempre esperando alguma coisa. Você veio hoje esperando alguma coisa. 2023, você espera alguma coisa. Para a sua velhice, você espera alguma coisa. Alguns vivem uma expectativa ruim. E como eu falei, esperar algo ruim nos adoece. Por que muitas vezes eu sou contra, não vou dizer pregadores, alguns palestrantes que criam uma expectativa ilusória na vida de pessoas, principalmente pirâmide. Cria uma expectativa ilusória, isso é como droga. Leva a pessoa com a expectativa lá em cima e depois joga a pessoa lá no fundo. Deprime. O efeito da droga é assim. O efeito do ópio, seja como ele foi colocado, ele vai tirar os medos da pessoa, vai criar uma expectativa muito alta. Mas quando isso passa o efeito, vai levar a pessoa a uma expectativa terrivelmente ruim, deprimente, contrária à busca da pessoa. Por causa do quadro da vida de algumas pessoas que têm expectativa ruim, tão negativo, vieram de frustrações, vieram de notícias pesadas. Talvez, meu irmão e minha irmã, obrigado, minha irmã, talvez aquelas pessoas que escutaram desde criança
você não pode, você não é. Talvez aquela mulher ou aquele homem que escutaram no casamento, você não pode, você não é, não adianta. Essas pessoas que constantemente ficam escutando algo pesado, algo ruim, como que você acha que vai ser a expectativa dessas pessoas? Frustrações. Mas se você está aqui hoje, é porque lá no fundo, numa dimensão espiritual, você acredita na palavra de Jesus, que há alguma forma, que há alguma saída, que há algum jeito, alguma maneira desse quadro mudar. Porque você está entregando a tua expectativa para Jesus. Você está entregando de alguma forma a tua empolgação, os teus medos, as tuas raízes para Jesus. Esse texto que nós lemos, ele trata justamente da expectativa, mas de uma expectativa ruim. As mulheres aqui, Maria Madalena, ou como eles dizem, né, Maria de Magdala, e a outra Maria, elas presenciaram um quadro horrível, olhando a crucificação de Jesus. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas a crucificação dos romanos, a intenção era deixar o maior tempo possível de exposição, com a maior dor possível, no maior tempo possível. Isso é, existiam 3 formas. Ou era em forma de cruz, realmente, ou era uma estaca, ou era em forma de X, que aquelas pessoas eram penduradas. E aquilo era comum. Aquilo que acontecia era comum no Império Romano e aconteceu por muitos anos. A ideia era dar uma lição. A pessoa, ela era crucificada ou colocada numa estaca, nua, totalmente nua. O Salmo 22 você vai ler ali: transpassaram-me e lançaram sorte sobre as minhas vestimentas. E você vai ver isso no Novo Testamento, eles lançando sorte sobre as vestimentas de Jesus. A crucificação, meu irmão, os furos, eles eram feitos nas mãos e se amarravam os pulsos para que não se rasgasse a mão. Eles eram furados. Alguém que já furou o pé, a sola do pé? Levanta a mão. Olha aí, ó. Já teve algum. Dói, né? Agora, furar o peito do pé, alguém já furou ou não? Não? Nunca você foi dar. Já? Foi do peito do pé? Foi dar uma bicuda em alguma coisa? Ah, ele atravessou? Olha só, meia crucificação então. Foi só um pé. Já dá para entender um pouquinho. Meu irmão, então eles deixavam já na madeira o furo feito já. E eles, inclusive para não rachar a madeira, né? Eles deixavam o furo feito e os pregos, eu estava estudando arqueologia a respeito disso, os pregos eles eram grandes assim. Então eles furavam o peito de um pé, furavam o peito do outro pé e eles atravessavam ali aquele prego e entortavam atrás o prego. Para quê? Para que não saísse naturalmente. Tá? E o que acontecia? Presta bem atenção no que eu estou falando. Aqui, na mão também era a mesma coisa. A cabeça do prego ela era grande assim. Eles furavam a palma da mão, eles entortavam a parte de trás do prego e a pessoa estava ali. Só que tinha um porém, a coroa de espinho. E qual que era a finalidade da coroa de espinho? Eram uns espinhos grandes assim. Ela é um tipo, como se fosse um cipó, uns galhos de uma árvore com espinhos grandes, assim, secos, eles são muito duros. Então eles pegavam aquilo, era muito malhável, e trançavam aquela coroa de espinhos que era prática para a crucificação. Então eles colocavam aquilo na cabeça da pessoa, da vítima, uma coroa grande, e aquela pessoa, ela não poderia levantar o pescoço na cruz. A coroa era grande. Então a pessoa tinha que ficar com a cabeça encurvada. E se ela quisesse respirar, ela tinha que se apoiar nos cravos e jogar o corpo para frente para ela poder respirar. Tanto é que quando estava chegando a última hora, já na sexta-feira, para os judeus, né, porque a viração do dia para o judeu é perto das 6 horas. O sábado já começa a partir das 6 horas para eles. E quando estava chegando a viração do dia, Jesus já havia falecido, ele já tinha entregue o seu espírito a Deus Pai. A Bíblia diz que os soldados romanos quebraram as pernas dos outros 2 ladrões que estavam nas 2 laterais. Quebraram os seus joelhos, por quê? Para que eles não pudessem se apoiar nos cravos e pudessem respirar. Eles morreram asfixiados ali. Só para você ter uma ideia. Mas Jesus já estava morto. Então eles enfiaram uma lança na sua lateral, quando escorreu um fio de sangue e começou a escorrer água dali.
Então aquelas mulheres presenciaram um quadro horrível. Se é um malfeitor, você, poxa vida, não queria que isso acontecesse, mas procurou. Puxa, que triste, é horrível isso, mas procurou. Mais ou menos assim as pessoas pensam. Agora Jesus, meus irmãos, Jesus. Qual que é a pessoa mais humilde que você conhece? Qual que é a pessoa mais humilde que você conhece? Mais simples, próximo a você? Talvez o teu pai, talvez a tua mãe, talvez um filho teu, uma criança, alguém. Porque Jesus, por onde ele passou, ele só ajudou pessoas. Ele só trouxe palavra de vida. Jesus só curou pessoas. Ele só melhorou a vida de pessoas. E resgatou. E de repente quem estava ali do lado eram aqueles que foram ajudados por ele. Há duas músicas do Sérgio Lopes que ele fala. Uma do Ladrão da Cruz, que ele descreve na conjectura dele a ideia que pode ter se passado na cabeça desse homem que estava na cruz. Então, do lado direito estava o ladrão que olhou para Cristo. Né? Qual lado que estava o ladrão que foi salvo? E qual lado que estava o ladrão que foi? Lado esquerdo, né? Pois então. Por que você está dando risada? O ladrão que estava à direita, ele repreendeu o ladrão que estava à esquerda. O ladrão que estava à esquerda olhou para Jesus e ele disse: ué, você não é Deus? Salva-te a ti mesmo e salva a gente. Na sua soberba. O ladrão que estava à direita falou: cara, nem aqui você é humilde, rapaz. Nem aqui você é humilde. Nós merecemos, mas ele que mal fez. Então ele se dirige a Jesus e fala: Senhor, hoje, se puderes, o que ele fala para Jesus mesmo? Não te esqueças de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. O cara chegou com moral no céu, né? Demas chegou com moral no céu. Dimas, a história fala, né? Chegou com moral, imagine, chegou lá Jesus na frente, no Osana e o cara lá. Poxa, mas olha só, olha só, os últimos serão os primeiros, a Bíblia diz, né? Aquelas mulheres presenciaram um quadro e aquilo com certeza torturou o coração delas. Por causa do horário, o corpo de Jesus é tirado às pressas dali. José de Arimateia e Nicodemos, aquele Nicodemos que encontrou com Jesus na calada da noite, aquele fariseu de renome, eles que pegaram o corpo de Jesus e tradicionalmente envolveram ele em um lençol aromático, seguindo a tradição judaica, e levaram a um jardim próximo e o colocaram no sepulcro às pressas. Jesus estava todo dilacerado, a pele dele toda cortada por conta do azorrá, aquelas tiras de couro encebadas, na ponta tinha pedaço de osso, pedaço de chumbo e pedaço de pedra. E aquilo, poxa, 40 chibatadas quase. Ou era 39 ou era 40. Imagine como não estava o corpo de Cristo. Aquele filme, inclusive, que vai ter o segundo agora, A Paixão de Cristo, ele descreve um pouco o que era a tradição naquela época romana, de execução ou de correção. E aquelas mulheres presenciaram isso. Imagine, a gente escuta falar da morte de Jesus, da tortura. Qual que é a pessoa que você mais ama aí, que você tem a inocência? Pode ser um filho teu, pode ser teu pai, tão simplesinho, que só ajuda a humildade. Imagine você presenciar isso. Sendo chicoteado, sendo torturado, sem fazer mal para ninguém. E depois ser crucificado. Só para você ter um mínimo de referência a respeito. Não deu tempo de limpar as feridas. Não deu tempo de perfumar o corpo, como era de costume, com ervas e com aquele óleo chamado mirra, que se embalsamava. Aliás, limpava o corpo, não é nem se embalsamava. Antigamente não tinha hoje. Hoje tem aquela química, né, que a funerária usa para o corpo não ter aquele mau cheiro, aquela coisa. Mas antes não. Então eles passavam uma erva, eles passavam ali o óleo de mirra, que era justamente para preparar para isso. Só para você entender. Então, eu acredito que foi a pior Páscoa daquele povo. Não é verdade? A pior Páscoa. Poxa, Páscoa significa passagem de Deus. Pessá. Quando Deus libertou o seu povo do cativeiro ali, terrível dos egípcios, da escravidão. Pessá.
Quando o julgamento de Deus veio sobre os primogênitos dos egípcios, até pelo aquilo que Faraó já havia feito com os filhos do povo de Israel. A indenização de Deus. E da noite para o dia o povo não era mais escravo. Da noite para o dia o povo era livre. Da noite para o dia o povo não era pobre mais. Da noite para o dia o povo era rico. E agora estavam rumo à terra prometida. E todo ano deveriam celebrar ali a Páscoa, o Pessá, a libertação de Deus. Quando eles pegavam um cordeiro de um ano perfeito, eles matavam o cordeiro e o sangue do cordeiro eles passavam nas ombreiras da porta. O que é passar na ombreira da porta? Bem na esquina da porta, eles passavam assim, ó, em forma de cruz. E a cruz, ela tem um significado que é um concerto com Deus e um concerto com o próximo. Só para você entender. Tudo isso através de Jesus. E depois que eles passavam o sangue do cordeiro na porta, eles tinham na sua mesa ali as ervas amargas. Não se sabe quais ervas amargas que eram. A sugestão é que fosse aquele, sabe aquela planta dente de leão? Aquela amarelinha? Dente de leão, que quando ela amadurece, ela vira aquele negocinho que voa e você passa na boca dos outros. E a pessoa fica, sabe? Isso. As folhas daquilo lá, ou outras ervas amargas. Você já fez isso, né? Ou outras ervas amargas. Tinha também os pães asmos, que não podia ter fermento. Nada podia ter fermento. Nada. Porque o fermento tipificava ali o pecado. Então o pão era levedado. E também tinha o vinho, que também não tinha fermento. O vinho que tinha que ser fresco. E era doce. E não tinha nenhum teor alcoólico, porque não podia ser fermentado. O cordeiro, as ervas amargas, os pães asmos. E sabe como que os pais faziam? Chamavam as criancinhas. Eu já fiz isso aqui na igreja uma vez. Mas eu fiz com todo mundo. Chamava as criancinhas. E as criancinhas, porque paladar marca a memória da gente para você ensinar. Eles pegavam a criancinha, davam a erva amarga para a criancinha. Pelo jeito já ficava uma mãe ali, ou um pai, como se fosse um pitbull no canto, com a cinta na mão, olhando. Come! E a criancinha colocava a erva amarga na boca, e o pai e a mãe falavam, mastiga! E a criança fazia aquela careta, mastigando. Enquanto isso, o pai ia lendo algo ou falando algo. Tá vendo? Isso aí eram as chicotadas no Egito. Tá vendo? Isso aí era o sofrimento no Egito. A escravidão. A gente trabalhava o dia inteiro e não tinha direito à carne, e não tinha direito a isso. Nós éramos espancados. Quando a gente casava, nossa esposa às vezes ficava com um soldado, né? As mulheres éramos violentadas, as nossas crianças às vezes eles matavam, e a gente não tinha para quem reivindicar. E a criança mastigando lá. Essa aí é a amargura do Egito. Quando você ficava morando dentro de uma manilha, fumando crack. Essa aí é a amargura do Egito, quando você vendia o teu corpo. Essa é a amargura do Egito, quando você pervertia o teu corpo, que a finalidade nunca é correta. Essa aí é a amargura. Lembra o tanto que você gastava, perdeu casa, perdeu tanta coisa em jogos de azar, porque sempre acha que vai recuperar. Essa aí era a amargura de você se separar do casamento, porque, meu irmão, é um desgaste absurdo, é um sofrimento absurdo. Meu irmão, esse tipo de situação, ela é desastrosa, porque desgasta filhos, desgasta pai. Essas ervas amargas são os desencontros, os sofrimentos causados. E a criança fazendo aquela careta. Aí o pai falou, traz agora o vinho. Entregava o vinho para a criança. Pode tomar. Imagine o golão que aquelas crianças estavam tomando. E quando elas começavam a tomar aquele vinho doce, suave, na temperatura certa, o pai e a mãe falavam, sabe o que é isso daí? Essa foi a libertação de Deus. Doce. Essa foi a libertação de Jesus, o que Ele causou. Isso é que é ter paz. Isso é que é ter expectativa boa para amanhã. Ele reconciliou. Isso é o que ter alegria. Você acordar e você saber que Deus mora dentro de você. E saber que Ele é a tua melhor companhia aonde você estiver. Saber para onde você vai. Deus que reconstruiu a sua vida. Como diz a música lá. Meu Deus do céu, eu não vou lembrar o nome. Não é Armando Filho, eu esqueci o nome do rapaz agora. Mas ele fala que o carinho de Deus faz a flor abrir. A delicadeza, o poder de Deus, o convencimento de Deus que traz essa graça.
Mas naquele dia, naquela Páscoa, naquele momento, aquelas mulheres, aquele povo ali, parece que só tinha erva amarga. Parece que só tinha coisas amargas. E talvez eu estou trazendo uma mensagem para uma pessoa que está vivendo um tempo, um período amargo na sua vida. Triste. Triste. Eles iam celebrar o quê? A frustração de um sonho? Se criou tanta expectativa. Ele é Deus, Ele é Deus. Os coxos andam, os cegos enxergam. Para onde iremos nós? O Senhor tem palavra de vida. Mas naquele sábado, só havia tristeza. Porque a morte de Jesus foi algo horrível. Isaías 53, 2 diz que não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos. Como que uma pessoa pode ter uma expectativa boa diante disso? Talvez elas pensaram, bem, o que esperar, né? O que esperar? No final do sábado, no início de domingo, que para nós ainda é sábado no final da tarde, elas foram com perfumes, foram com faixas, ataduras novas. No começo do domingo, elas foram perfumar o corpo de Jesus. Elas foram limpar. Imagina a tristeza. O corpo de Jesus estava todo guardado por soldados romanos, com turnos que se revezavam de dia e de noite, e uma pedra grande na frente do sepulcro, como se não bastasse aquela pedra grande que vários homens só poderiam movê-la. Ela tinha um carreiro assim e vários homens poderiam mover ela, mas homens fortes, ainda mais com corda. Como se não bastasse, ainda tinham cravos de ferro na parede com cordas entrelaçando, para burocratizar qualquer acesso de ladrão. Pra você ter uma ideia, o alvoroço que causou ali. E essas mulheres se dirigiram àquele lugar com o plano de limparem o que sobrou de um sonho. Já aconteceu isso com você? Com um plano, com uma expectativa de limparem o que sobrou de um sonho. Talvez eu prego hoje para alguém que tinha um plano, um sonho, e isso se frustrou. Mas os planos delas não eram os planos de Deus. Vamos entender algo aqui. Se você entrou aqui frustrado hoje, se você entrou abatido, triste, eu quero te dizer que os planos de Deus são outros para você. Deus tem um plano de vitória, Deus tem um plano de ressurreição, Deus tem um plano de redenção, Deus tem um plano de surpresa, onde o Espírito de Deus já tem operado, começando pela mudança da sua expectativa, porque o reino de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo ele já está operando algo que não dependerá da tua inteligência, não dependerá do teu braço forte, ou desse mundo de estratégia, de marketing, coisa desse tipo. Enquanto você está aqui, meu irmão, o milagre espera você, quando você coloca as suas expectativas em Deus, porque Deus trabalha no oculto, quando ninguém está vendo, Ele já está trabalhando. Existe uma grande obra do Senhor honrando a sua fé, honrando a sua expectativa. Aquelas mulheres estavam a caminho com perfumes, lençóis, faixas, e na cabeça delas, elas iriam encontrar soldados grandões, assim, aqueles homens musculosos, treinados para a guerra, de sainha, né? Cultura, né? E eles iriam fazer chacotas com elas. Ué, cadê aquele Cristo? Ué, cadê isso? Falou isso, tirar sarro, mexerem com elas talvez, eu não sei, zombarem delas. Mesmo elas sendo discípulas de Jesus e terem visto o que Ele fez, ouvido o que Ele falou, parece que elas esqueceram de tudo, não é? Quando a gente está vivendo um dia difícil, parece que a gente esquece de tudo, né? A gente esquece das juras de amor, a gente esquece das promessas, esquece das palavras boas, a gente esquece, por quê?
Se você está vivendo um momento ruim, as coisas ficam todas preto e branco ao teu redor. Você não sente direito o gosto da comida, como diz um Gaudério. Você desperdiça os horizontes bonitos você não consegue enxergar, porque tem um abismo dentro de você terrível. E era o que estava acontecendo com essas mulheres. Às vezes, mesmo cantando, mesmo lendo a Bíblia, nós esquecemos, no momento de dificuldade, o que Jesus prometeu para as nossas vidas. Nos sentimos derrotados, humilhados, revoltados, porque esquecemos de olhar além da pedra do sepulcro. Mas esquecemos também que os maiores milagres que aconteceram na história, aconteceram por trás das portas fechadas. Um homem uma vez foi lançado em uma cova cheia de leões e uma porta foi fechada. 3 jovens uma vez foram lançados numa fornalha de fogo e uma porta foi fechada. Discípulos estavam na Galileia, escondidos, amedrontados, uma porta fechada, a Bíblia deixa bem registrado. E de repente Jesus aparece e fala: paz seja convosco. Por trás de um sepulcro, um homem que já estava há mais de 3 dias, Lázaro, 4 dias, morto. Jesus, quando abriram aquela pedra, Jesus falou: Lázaro, sai para fora. 4 dias morto, o cheiro não devia estar legal, né? O maior milagre acontece quando as maiores pressões estão acontecendo na nossa vida. Porque é por fé que o acesso ao milagre acontece. Deus já fez cura. Deus já tem solução. Mal sabiam elas que o maior milagre estava acontecendo no escondido de um sepulcro. Aquele corpo, ele é reconstruído, reconstituído. Aquele corpo, ele é transformado. Aquele corpo é glorificado, a Bíblia diz. Aquelas ataduras, elas não têm o poder de envolver mais. A Bíblia diz que a terra treme pelo poder vitorioso de Jesus. A Bíblia diz, meu irmão, o livro de Judas Tadeu, que Jesus, ele desceu ao mundo dos mortos, ele libertou do cativeiro os cativos. Quem são os cativos? Isso é, aqueles que morreram, aqueles que não entraram na arca de Noé. Só 8 foram salvos, a família de Noé. Mas não tinha lei para condenar, a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz que Jesus foi libertar eles do cativeiro e os trouxe. Gente, você pode pesquisar sobre o que eu estou falando. Por isso a pedra foi removida. Por isso a terra tremeu. Por isso, meu irmão, a pedra que impedia pessoas de enxergarem o milagre, ela foi removida. E a pedra dos olhos de muitas pessoas nesses 4 dias foi removida. Porque você conseguiu enxergar o amanhã. Algo dentro de você começou a arder. Algo dentro de você gritou por vida. Algo dentro de você gritou por mudança. Porque Jesus vive e Ele está chamando você para uma nova história. Você está achando que você vai embalsamar algum corpo? Mas o milagre, ele começa dentro de você. Quando elas chegaram ali, elas não encontraram aqueles soldados brabão, mas não. Elas encontraram aqueles homens. A Bíblia diz que eles estavam fingindo de mortos, mas eles estavam espavoridos. Quando eles chegavam ali, imagine só aquele soldado grande com o dedo na boca, segurando os 2 joelhos assim, para frente e para trás. Porque o anjo que removeu a pedra, meu irmão, e não só removeu, assentou-se sobre ela, estava ali. E disse para elas ainda: aquele que vocês estão procurando não está mais aqui, ele ressuscitou. Sabe o que isso significa? Primeiro, que o teu adversário, ele já caiu quando Jesus ressuscitou. Por isso você precisa se posicionar com fé. A pedra do impedimento que travava a tua vida, ela já foi removida. E o que traz libertação para você é o entendimento dessa escritura para você se posicionar. Deus vai fazer as coisas tremerem na sua casa, as coisas tremerem no seu trabalho. Se prepara, porque as coisas podem sair do lugar, mas Deus nunca perdeu o controle de nada. O inimigo não pode resistir o poder do Deus a quem você serve.
Jesus Cristo. Elas veem o anjo que removeu a pedra e o Senhor mostra ele em cima do problema, do impedimento. Porque vai chegar o momento que você vai ver as maravilhas de Deus. Nem tudo que você faz, nem tudo que Deus faz, você consegue ver. Talvez alguém aqui já passou pela caverna de Grayskull. O que é a caverna de Grayskull, pastor? É uma penitenciária, uma prisão, alguma coisa assim. Talvez tenha um familiar seu lá. Talvez alguém intercedendo. Pastor, eu não sei o que eu faço para esse menino, ele não me escuta. E às vezes lá na caverna de Grayskull, Deus pega alguém para falar com ele lá. Às vezes em um hospital. Às vezes numa situação difícil. Às vezes não. Mas, tempo atrás chegou um homem aqui na igreja e falou, pastor, um cara que tinha problema com álcool, seríssimo. E ele chegou e falou, pastor, eu estava na igreja firme, de repente, um dia deu um baque, uma frustração. E todo dependente químico tem dificuldade de lidar com a frustração. E às vezes não dá uma semana. E ele foi para o bar. Quando ele chegou no bar, ele pediu. O cara do lado dele estava olhando igual o Marcos está olhando assim, ó. Perna cruzada, analítico, estava bem assim. Ô, cara, você não tem cara de gente de bar, você tem cara de crente. Ele deu risada pro cara e o cara falou para ele de novo, vai para a igreja, cara. Vai para a igreja, meu, você tem cara de crente, você não tem cara de bar. Ele saiu assustado lá, veio aqui e contou para mim. Deus manda pessoas, Deus envia pessoas e Deus se revela através de quem Ele quer. Você está entendendo? Nem sempre. Você acha que aquelas pessoas não estão escutando? Você acha que aquelas pessoas estão percebendo? Deus está criando algo dentro daquela pessoa que você às vezes não entende. E que ela está resistindo, mas uma hora não vai resistir mais. Porque a pedra será removida, o milagre irá acontecer. E o anjo diz para elas o que o anjo fala para a gente hoje. Não temas, porque eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram até Jesus que foi crucificado. Mas eu digo para vocês, não temas, não tenham medo. Sabe por quê? Deus sabe que você veio atrás de Cristo, que você o encontrará ressuscitado, ressuscitando os sonhos da família, ressuscitando o sonho da cura, da vida, dos projetos, da salvação. Ele disse, o anjo disse, não está aqui, mas ressuscitou como havia dito. E se ele não está lá mais, ele está aqui. Ele está nessa reunião, Ele está na nossa comunhão, Ele está dentro da gente, Ele está recebendo a nossa fé. A sua mão forte veio te ajudar. E eu quero que Ele salve a tua família, eu quero que Ele salve a tua vida. Eu quero, meu irmão, que esses sonhos sejam ressuscitados. Por quê? Porque tudo se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. A história se divide em antes de Cristo e depois. Os fatos se dividem entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quando você conversar com qualquer cristão de verdade, você vai ouvir um antes de Cristo e um depois de Cristo. Não é? Jesus disse, essa é a nova aliança, a aliança no meu sangue. Uma vez Jesus chegou em um casamento, e o casamento estava prestes a passar por uma grande vergonha, porque o vinho estava acabando. Jesus mandou encher as talhas, porque as talhas da purificação, da santificação, estavam vazias. E ele purificou aquilo, e ele devolveu o sabor, ele deu sabor àquilo que não tinha mais sabor. É isso que Jesus faz. Ele dá sabor à vida. É isso que Jesus faz, Ele livra da vergonha. É isso que acontece. Tem o antes de Jesus e tem o depois de Jesus na vida de pessoas. Talvez você serve a Cristo por uma vaidade, talvez você está por uma conveniência, talvez você assim, olha, eu não quero estar tão longe que se acontecer alguma coisa dá tempo de eu vir, mas eu também não quero estar tão perto a ponto de eu ter que me comprometer tanto e ter que me negar. Porque eu acho que não precisa tanto. E aí você retarda as bênçãos da sua vida. E aí você fica tentando estratégias e mais estratégias e só se desgastando e se arrebentando na vida. Se você tinha uma expectativa de vergonha, algum sonho falido, procure o Cristo ressuscitado hoje. Porque não há causa perdida de Jesus em seus planos. Você só precisa ligar aos céus.
Você só precisa ligar, através da palavra, essa boa expectativa em Jesus. E esses novos passos, eles vão trazer resultados na tua vida. Esses novos passos, eles vão trazer mudança na tua vida. Porque a cura, ela já está dentro de você. A ressurreição, ela já está dentro de você. A vida, os projetos, os sonhos, a provisão, ela já está dentro de você. Abra a pedra. Abre esta pedra que impedia, meu irmão. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Levante o teu semblante assim, coloca a mão no teu peito, meu irmão. Coloca a mão no teu peito e levante o teu semblante. Qual era a tua frustração? Quais eram as ervas amargas da sua vida? Talvez você pense, pastor, eu não consigo alcançar essa pessoa. Eu faço de tudo, mas parece que não entende. Pastor, sair desse buraco, dessas situações. Pastor, a situação é dramática dentro de mim. Mas hoje, meu irmão, a fé que Deus colocou dentro de você, ela vai trazer libertação, ela vai trazer mudança, ela vai trazer segurança, ela vai trazer vida, e vida e abundância, como é promessa dele. Porque o Pai ama abençoar os filhos. Meu irmão, Deus tem a solução para o amanhã. Deus envia pessoas, Deus envia respostas, Deus trabalha, Deus muda sentimentos, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu não sei o que aconteceu nesses últimos dias na sua vida, mas eu sei que Jesus ressuscitou, e eu sei que o milagre está à nossa disposição. Eu sei que a vida, pelas suas pisaduras, como diz Isaías 53, nós podemos ser sarados. Com a mão no teu coração, com os teus olhos fechados agora, meu irmão, você vai dizer para Deus quais são as ervas amargas da sua vida, qual era a sua expectativa ruim. Com os teus olhos fechados, você vai dizer para Jesus, nas tuas simples palavras, quais são os seus medos, o que impede você, que não tem sabor na vida, o que impede você, qual é essa tristeza, qual é essa revolta, o que está pegando na tua vida. Porque Cristo quer saber, os espinhos da cruz, Cristo levou o fardo por você, essas são as dores, e Ele levou sem reclamar, para que você hoje pudesse ter acesso ao milagre, à transformação.